E chegamos a mais um vídeo falando sobre o livro As Armas da Persuasão. E o capítulo da vez que a gente vai discutir é o capítulo da... Presta atenção, dá pra ler aí, ó. Pera aí, tá focando? Aprovação social. Então, gente, eu não fazia ideia de quão perigoso esse trem era. Eu não fazia ideia, confesso a vocês. Nunca parei para refletir na periculosidade que é para uma pessoa ser Maria vai com as outras. É algo que pode fazer ela perder até a vida. Não estou exagerando. E se a gente refletir, fazer uma autoanálise, não precisa nem de livro, basta pensar a nossa própria biografia. Quantas vezes a gente não fez alguma besteira por conta da aprovação social? Quem nunca fez? Se o cara diz que nunca fez, é porque ou ele é perfeito demais ou tá mentindo. O mais provável é que ele esteja mentindo. E na leitura deste capítulo, eu fiquei embasbacado e pensando, poxa, não fazia ideia de quão perigoso era isso. E logo no começo do capítulo, o autor conta a história de uma seita. De uma seita que acreditava num apocalipse. A raça humana seria extinta. Porém, viriam uns alienígenas para resgatar os fiéis, que no caso eram eles. E essas pessoas eram bem seletas e bem restritas. Por exemplo, se chegasse alguém da mídia, algum jornalista querendo informações sobre a seita, eles não davam, eles desconversavam, até tratavam mal os jornalistas. E se chegasse alguém querendo participar, querendo fazer parte daquilo tudo, era muito difícil eles aceitarem. Então era um pequeno grupo de pessoas e todas as mensagens que eles recebiam eram através de uma médium. Você lembra daqueles vídeos do Chico Xavier recebendo cartas psicografadas, que ele ficava recebendo lá a mensagem, passando no papel instantaneamente? Então tinha uma mulher que fazia isso. E era através dessa mulher que essas pessoas recebiam as mensagens e ficaram sabendo desse apocalipse. E, gente, não eram pessoas ignorantes, tá? Ali no meio tinha médico, enfim, tinham pessoas inteligentíssimas no meio e acreditavam naquilo. Então, eles tinham até horário certo. Eles já tinham os relógios todos programados para esperar esses alienígenas. Eles já tinham a data, tudo certinho. Então, quando chegou nesse dia, essas pessoas começaram a se preparar para esperar aquelas pessoas. Eles eram tão fanáticos que nem metal eles podiam levar, que não tinha que ser com a roupa simples, tipo, não, no lugar de usar um cinto, amarravam uma corda, enfim, para só tecido, nada de metal, porque ia dar problema dentro da nave. Só que deu horário, cara, e nada, não aconteceu nada. E quando o pessoal começou a perceber que não ia dar nada naquilo, que não ia dar em nada, alguns se levantaram e simplesmente foram embora. Como quem diz, nunca mais eu participo desse tipo de coisa. Só que os que ficaram, dos que ficaram, aconteceu algo bem interessante. Quando percebeu que não ia ter apocalipse nenhum, a médium ela começou a receber uma nova mensagem. E nessa mensagem dizia o seguinte: a Terra foi salva, graças à fé de vocês. Então, a Terra foi poupada porque vocês tiveram fé o bastante e como prêmio vão poder ficar aí até o fim de suas vidas. É óbvio que foi uma saída, né, que eles encontraram. Só que aconteceu um fenômeno, aquelas pessoas ficaram mais fanáticas ainda. Aí, na intenção de saber o porquê, alguns jornalistas começaram a entrevistar aquelas pessoas. E sim, eles antes eram restritos. Depois desse episódio, eles começaram a aceitar todo tipo de propaganda, começaram a ligar para telejornais e dizer o que tinha acontecido, que a Terra tinha sido salva graças a eles, e começaram a receber bastante membros novos nessa seita. E cresceu muito, mesmo sem ter acertado uma profecia sequer, cresceu bastante. E tudo isso por causa de quê? Da aprovação social. Mas como assim?
Essas pessoas já tinham largado emprego, já tinham tocado o foda-se, já tinham tocado o foda-se. Algumas torraram todas as economias, enfim, jogaram a vida aqui na Terra pro ar. E estavam dedicadas somente a isso. E chegou um momento que elas tinham ido longe demais para voltar. Não dava para voltar atrás. Já estavam comprometidas até o pescoço. Com que cara elas iam voltar para as mesmas pessoas que elas brigaram por conta daquilo e dizer simplesmente: eu estava errado, não foi isso, me enganei. Não, eles não iam dar o braço a torcer. Então eles categoricamente eh, afirmavam que sim, que a profecia era verdadeira e que elas salvaram o mundo e os outros deveriam agradecê-las. Tudo isso para não dar o braço a torcer, que estava errado, né? Então continuaram na seita mais firmes ainda. E como isso nos afeta? Gente, a gente vê isso direto. Não sei se na cidade de vocês é assim, mas no meio político, eu não vou me estender a nível nacional. Mas o cara votou num candidato que não foi tão bom assim. Candidato um lixo, não fez nada. Só que não dá o braço a torcer. E na próxima eleição, o que o cara faz? Vota nele de novo, mesmo ele tendo sido horrível. Porque aqui, eu vou dar um exemplo da minha cidade, aqui o povo é tão fanático que eles brigam, discutem por política. Eu acho que na maioria das cidades é assim. Fazem aposta, o cara aposta casa, aposta coisa que ele até nem não tem, tá entendendo? Por conta de política. E morre abraçado com político, sendo bom ou ruim. E tudo isso por conta de quê? Da aprovação social. Para você ver o quão perigoso é isso. Eu já fiquei em igreja, por exemplo. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Exemplo pessoal. Já fiquei em igreja por conta disso. A maioria dos meus amigos eram daquelas igrejas, então, para eu não ficar deslocado, eu ia, mas eu achava aquilo tudo esquisito, umas coisas assim sem pé nem cabeça, que no meu íntimo eu sabia que era tudo bobajaiada. Pessoal, aquele pessoal que inventa falsas profecias, sabe? Aquelas igrejas que todo mundo é profeta. Horrível aquilo. Se tem algo mais antibíblico do que isso, velho, dentro de igreja eu desconheço. Aquelas igrejas cheias de falso profeta, cheias de gente que gosta de falar da vida dos outros, enfim. Então já participei desse tipo de igreja por aprovação social. Graças a Deus eu caí fora. Mas é para você ver o quão perigoso isso pode ser. E eu tô ainda me referindo a um exemplo até certo ponto inofensível, mas se o cara mora, por exemplo, numa comunidade, um lugar onde o crime está em alta e acaba entrando por conta de aprovação social. Então, para você ver os perigos que é esse princípio da aprovação social. E quando a gente se perceber tomando decisões baseadas nesse princípio, a gente tem que recuar imediatamente. Não tem nem o que fazer. Se eu estou sendo levado pelo princípio da aprovação social, não importa que aquilo possa ser algo bom para mim. Mas se eu perceber que eu estou sendo influenciado por aquele gatilho, cara, é melhor dar um passo atrás, analisar mais friamente, ver o que realmente eu quero para poder fazer a coisa certa e não me arrepender depois. Então é isso aí. O vídeo de hoje foi voltado para esse capítulo. Eu ainda não terminei, tá? Vou ler mais um pouco. Tô lendo muito, muito mal, gente. Esse ano eu ainda tenho que organizar minha leitura. Esse livro já era para eu estar já terminando. Só que eu tenho um péssimo hábito, não sei se vocês são assim, de ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu tô lendo aqui, eu tenho o Kindle, tá? Eu tô lendo. Tá caindo tudo aqui. Eu tô lendo esse das armas da persuasão, tô lendo esse. Legal esse livro também, ó. Método Silva de Controle Mental, um livro bom, tá? Tem muita coisa aqui que eu acho meio fantasioso, mas é um livro bom. No geral é um bom livro. Tô lendo também, que não tá aqui, um livro bem legal. Deixa eu ver se tá. Mas não tá aqui, ó. Tô lendo esse livro aqui também, ó. É de um escritor aqui perto da minha terra. Ele é paraibano, eu sou pernambucano. Bom esse livro, tá? Eu gostei bastante. Ele não se aprofunda muito nos princípios que traz, mas ele traz umas coisas bem interessantes aqui. É aquele livro para você dar uma imergida em alguns conceitos pouco, como que eu falo,
misticismo quase que não sai, né? Misticismo, essas coisas. Mas é um livro legal também. E tô lendo no Kindle, então eu vou ter que aprender a focar mais. E você fica querendo ler tudo ao mesmo tempo e termina não lendo nada. E eu não tenho esse tempo todo, mas é assim. Então é isso. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative as notificações, ajuda a fortalecer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.